Graça e paz, amada igreja. Ai, aleluias. Hoje eu vou trazer uma palavra para os amados irmãos. Vamos refletir na passagem de Números, que fala de uma promessa, conquistando a promessa sem olhar para as dificuldades. E isso que o Pedro falou aqui é muito forte, né? É verdade. Deus, quando Ele vir nos levar, Ele não vai levar só a metade. E assim como Ele fez uma promessa para um povo que Ele foi resgatar, que Ele pediu para Moisés resgatar das mãos de Faraó, do tempo de escravidão, assim Ele também fez uma promessa para cada um de nós. Antes de iniciar a palavra, eu quero orar. Curve sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, queremos te louvar e te agradecer, meu Deus. Obrigada por essa rica oportunidade de estar na tua casa, de poder fazer parte, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E a cada irmão aqui, Senhor, na sua casa também. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um deles. Senhor, nos ajude, Senhor, que não seja eu a ministrar, a falar, mas seja o teu Espírito a trazer essa mensagem, Senhor, para os teus filhos, os teus servos, que possa entrar, Senhor, no seu entendimento, no seu coração e venha fixar, Senhor, que venha trazer mudança, que venha trazer transformação. Abre o entendimento de cada pessoa neste lugar, das pessoas que estão nos acompanhando pela live também, Pai, que venha tocar, Senhor, na vida de cada um, assim como tocou na minha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor livrou os israelitas do Egito, Ele disse que conduziria eles à terra de Canaã, que era a terra que Ele tinha dado como promessa. Em Números 13:30, abra suas Bíblias, por favor. Coloca para mim, por gentileza. Fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certa que venceremos. Segura essa passagem aí. Quando o Senhor Ele fez uma promessa para o povo que Ele libertou, que Ele tirou do tempo de escravidão do Egito, Ele fez uma promessa a esse povo e Ele deu uma orientação a Moisés. Desculpa o nervoso, gente. Eu vou ler aqui algumas passagens que eu fiz a anotação para a gente poder refletir, porque como é um versículo muito extenso, eu não vou ler, senão a gente acaba tomando muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aleluias. Não abre. Vamos lá. Dentro do que eu vou passar para os irmãos, está falando sobre os versículos que eu anotei. Depois vocês leem em casa para uma melhor compreensão da palavra. Hoje nós vamos meditar e refletir acerca das promessas que Deus tem para as nossas vidas. E a primeira coisa que precisamos entender é que toda promessa ela vem acompanhada de dificuldades e barreiras a serem vencidas. Amém? Quando voltamos a algumas gerações, que está no texto aqui de Números, no capítulo 13 e 14, vamos ver que Deus chama um homem que ainda se chamava Abraão. Deus tira ele do meio da idolatria e o leva em direção a uma terra desconhecida para ele fazer uma promessa, dizendo que o faria pai de uma nação e que lhe daria toda aquela terra por herança, que está lá em Gênesis 13, 14 e 15. Deus fez uma promessa a Abraão, assim como Deus também fez uma promessa para cada um de nós. Quando nós aceitamos eles, quando começamos a trilhar nessa jornada, né, no caminhar com Ele, Ele nos fez uma promessa. Ele fez uma promessa para cada um de nós. Gerações se passaram, mas a promessa de Deus não caiu no esquecimento. Deus tinha um tempo determinado para cumprir a sua promessa. Lembre, irmãos, Deus tem um tempo determinado. A gente precisa aprender a aguardar e esperar. Mas como vamos aguardar? Como vamos esperar nesse período?
Da mesma maneira que Deus fez com cada um de nós, Ele tirou alguns do meio da idolatria, outros do meio do lamaçal, do pecado, outros de uma vida de derrota e fracasso, e nos trouxe para a presença dEle. Nos libertou de todas as amarras, nos limpou com seu sangue puro carmesim de Jesus Cristo e nos fez uma promessa. Promessas essas que aos olhos humanos são impossíveis de se concretizar, mas que para o nosso Deus, nada, amados irmãos, nada é impossível para o nosso Deus. Nós tardamos a promessa de Deus com as nossas atitudes, com as nossas murmurações. Esse povo fez isso. Esse povo que Deus tanto amou, que resgatou, que trouxe, que prometeu. E nós devemos estar atentos, vigilantes, com cuidado. Às vezes Deus nos direciona para uma coisa, para um lugar, e a gente, com a nossa rebeldia, porque a gente coloca os olhos em situações, a gente começa a fazer que nem esse povo fez aqui. E hoje, assim como essa palavra falou comigo, eu creio que vai falar com cada um de vocês, para a gente conseguir entender. Não é fácil, não é fácil. Os céus é tomado à força. Moisés manda espiar a terra. Após o povo atravessar o Mar Vermelho e chegar no deserto, Deus manda Moisés enviar um líder de cada tribo para poder espiar a terra de Canaã. Essa passagem está em Números 13, 2. Precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, para que nós não venhamos ser contaminados por aqueles que já desacreditaram da promessa. Precisamos ter cuidado para não cairmos no erro da murmuração. O povo murmurou tanto a ponto de desejarem voltar para o Egito. Aquele povo esqueceu muito rápido de todas as maravilhas que Deus já havia feito no meio deles. As pragas, quando Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem. As lágrimas que aquele povo planteou naquela noite foram lágrimas de arrependimento por terem saído do Egito. Eles se arrependeram de sair do tempo de escravidão, lá onde Faraó escravizava eles. Eles se arrependeram. Deus fez uma promessa quando tirou eles das garras de Faraó, da escravidão, a ponto de não acreditar naquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles preferiram morrer no Egito, ou até mesmo no deserto, do que ter que enfrentar os obstáculos para viver a promessa. Tem gente que não quer viver pelos obstáculos, não quer passar, não aceita, não entende. Mas é pelos obstáculos, é pelas coisas que nós estamos vivendo, é pela essa caminhada que temos que perseverar. Deus manda a gente perseverar. A gente inicia a caminhada, chega no meio, começa a ficar muito difícil, e a gente começa a olhar somente para a situação, para os obstáculos, aí a gente quer retroceder, a gente quer voltar. Mas permaneça, persevere. Aleluias. Aquele povo também inflamaram a promessa ao dar ouvido àqueles 10 espias. Quiseram constituir um líder para poder voltar para o Egito. Está lá em Números 14, 4. Quando Deus dá uma ordem a Moisés de mandar um líder de cada tribo, são 12. Mas somente 2 conseguem alcançar, os outros 10 não. Porém, preferindo viver como um escravo do que encarar as dificuldades para viver a promessa. Mas, porém, Josué e Calebe estavam dispostos a encarar os obstáculos para viver a promessa. Hoje Deus está renovando a sua fé, fortalecendo as suas estruturas para que você possa enfrentar os obstáculos. Hoje, Deus renova a sua visão para que você deixe de olhar para as circunstâncias e possa olhar para aquele que te fez a promessa.
Olhe somente para aquele que te fez a promessa. Aleluias. Os obstáculos devem ser encarados de frente, mediante total confiança no Senhor. Muitos têm desistido das promessas, mas nós devemos lutar por elas. Muitos têm desistido das promessas, porque têm dado ouvido às pessoas incrédulas. Aleluias. E as pessoas que andam com Jesus, mas já não creem mais em milagre. Tem muitas pessoas que estão na caminhada com Jesus, mas já não creem mais em milagres, não acredita que o Senhor pode fazer. Aleluias. Precisamos confiar no Deus que fez a promessa para cada um de nós, amada igreja. Confiar em Deus está ligado a ter fé em Deus. Fé, assim como o pastor já ministrou muitas vezes, como a gente crê naquilo que a gente não está vendo, mas há uma palavra, há uma promessa. Amém? Não deixe o inimigo roubar a promessa que Deus te fez. Não permita, mas fortaleça a sua fé no Senhor a cada dia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10:17, que nos fala. Alimente-se mais e mais da palavra do Senhor. É difícil, eu sei que é difícil. Quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos manda fazer algo, que, assim como Ele fez com esse povo, e o povo foi, espiou a terra, chegou lá e passou um relatório totalmente negativo para quem estava aguardando. Às vezes nós sabemos para onde nós vamos, e aí fala, não quero ir para esse lugar não, Deus. Eu não vou não, já sei como que é aquele lugar. Já sei como são as pessoas de lá. Não vou não, me desculpa. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. É nas dificuldades, é nas lutas, onde Deus mais vai tratar com a gente. Onde Ele vai nos transformar, onde Ele vai nos mudar. A vitória do crente não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Amém? Pode não acontecer no seu tempo, mas eu sei que vai acontecer. Pode não acontecer do jeito que eu acho que vai acontecer. Pode acontecer não do jeito que você acha que pode acontecer. Mas eu sei que Deus vai cumprir. Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém? 10 daqueles espias colocaram o seu foco no problema, nas dificuldades. Eles focaram tanto no problema que chegaram a ponto de se verem como gafanhotos diante do inimigo, dos seus inimigos. Porém, Josué e Caleb colocaram o foco naquele que fez a promessa. Amém? E porque o seu foco estava em Deus, eles creram que Deus os faria prevalecer contra aquela cidade e contra todos os seus inimigos. Deus os faria prevalecer, amada igreja. Onde você tem colocado o seu foco? Onde você tem direcionado o seu foco? O que você tem prestado atenção? O que mais tem pressionado e olhado a sua visão, segurado a sua visão? Muitos estão agindo igualzinho àqueles 10 espias. Estão colocando o seu foco nas dificuldades, nas impossibilidades. Muitos estão com o seu foco nas circunstâncias dessa terra. Onde o cenário está caótico e diz que não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Estamos vivendo em tempos que está muito difícil, muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. E se a gente não prestar atenção, se a gente não se agarrar a essa palavra, a promessa do Senhor, nós não vamos conseguir permanecer e chegar até o fim. Mas hoje eu quero desafiar você a colocar o seu foco, se você não tem colocado no Senhor, então coloque nele, que o seu foco seja Ele. Porque aquele que fez
a promessa, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está em Números 23, 19. Os espias, eles desprezaram a promessa. Veja o que diz lá em Números 13, 32, que fala que eles inflamaram a terra que eles tinham de espiar. A palavra inflamaram significa que eles desacreditaram, eles desonraram, desprestigiaram, eles difamaram a promessa que Deus havia feito para eles. Por ter colocado o seu foco nos problemas e nas dificuldades que teriam que enfrentar para conquistar a promessa do Senhor. Eles acabaram desacreditando e não valorizando a promessa de Deus. Quando nós colocamos o nosso foco nas adversidades e dizemos que não vamos viver as promessas que um dia Deus fez para a nossa vida, na verdade estamos desvalorizando aquilo que o Senhor nos prometeu. Não é fácil. Eu creio, não é fácil para nenhum. Cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações. Cada um tem vivido coisas que somente o Senhor sabe e conhece. Porque Ele está lá de cima, olhando por cada um de nós. Mas Ele tem falado, permaneça, filho. Persevere, filho. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para o que você está vivendo. Não olhe para o que você está passando. Olhe para mim. Creia em mim. Somente em mim. Quando desacreditamos na promessa, dizemos que não vamos vivê-la. Isso acontece com quem desacredita da promessa do Senhor, que não tem mais confiança, que não tem fé. Ela começa a falar que ela não vai mais viver. Estamos diminuindo o nosso Deus, limitando o seu poder e afirmando que Ele já perdeu o controle da situação, quando agimos assim. Os 10 espias, eles contaminaram todo o povo que estavam junto com eles. A atitude negativa daqueles espias foi capaz de contaminar toda a congregação de Israel, que chorou e planteou com gritos durante aquela noite. E as palavras negativas daqueles espias fizeram todo o povo murmurar contra Moisés e contra o próprio Deus. Aleluias. Sendo os 12 espias, e sendo cada um de uma tribo, cada um deles eram homens influentes. Isso está em Números 13, 3. Coloca para mim 13, do 1 ao 3, por favor. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos teus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. E todos eles eram chefe dos israelitas. Põe um 4 também, Ju. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacor. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Heró. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jafoné. E da tribo de Zacá, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Neum. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafô. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Isafé, Setur, filho de Micael.
E da tribo de Neftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filhos de Num, Moisés deu o nome de Josué. Só até aqui, Ju. Amém? Essas são as 12 tribos que Moisés enviou para espiar aquela terra. Então, eles espiaram a terra por 40 dias. Você já parou para pensar e refletir sobre como será a sua vida e de sua família quando Deus cumprir certas promessas em sua vida? Já parou para pensar? Faça uma reflexão. Quando Deus salvar toda a sua casa, como será a sua alegria? Quando você e sua família, todos juntos, se arrumando, se preparando para vir o culto, adorar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Quando Deus entregar nas suas mãos aquela vitória, seja aquela bênção espiritual, financeira ou material que Deus te prometeu, como será a sua alegria? Eu recentemente recebi uma bênção do Senhor. Gente, eu vou falar para vocês. A gente ora, a gente busca, a gente pede e a gente fica aguardando. Mas quando essa bênção chega, eu falo, meu Deus, Senhor. A gente primeiro sabe que quando nós somos alcançados com uma bênção, é porque nós estamos obedecendo, estamos sendo fiel ao Senhor. Eu compartilhei aqui domingo passado o testemunho de como eu construí no secreto. A gente só consegue permanecer e avançar, amados irmãos, quando nós temos um relacionamento com o Senhor. Quando nós entramos, assim como Ele fala, entra no seu quarto, em secreto. Fala com Ele. Quando estiver difícil para você o que você está vivendo, o que você está passando, vá ao seu quarto em secreto, coloque o seu joelho no chão, clame a Ele, chame a Ele. Fala, Senhor, me ajude, Pai, porque está difícil. Senhor, me mantenha, me fortaleça. Eu não quero desistir, eu não quero retroceder, eu não quero parar, eu não quero murmurar, porque eu sei que a murmuração não te agrada. Nós somos os únicos que retardamos e, como esse povo, também não alcançam a promessa do Senhor com as nossas murmurações. Amém? Que mudança na sua vida, na vida da sua família e até mesmo no meio da igreja, da sociedade, que esta vitória vai causar. Eu creio que essa bênção que o Senhor nos entregou impactou tanto a minha família, nos trouxe tanta felicidade, que hoje nós podemos compartilhar, não nós, só nós desfrutarmos, mas com a igreja também, nos ajudando, porque tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós falamos que não é somente para nós. Nós temos que semear na vida do nosso próximo, ajudar o nosso próximo e entender por que Deus nos abençoa. Será que somos egoístas ao ponto de receber uma bênção e querer somente para nós? Isso edifica a vida de outras pessoas. Isso edifica a igreja. Amém? O nome de Deus, mais uma vez, está sendo glorificado naquilo que Ele faz para cada um de nós. É o nome dEle que é glorificado, quando Ele atende, quando Ele alcança, quando nós recebemos. É o nome dEle que é exaltado. Pessoas próximas a você, quando você recebe uma bênção, quando eu recebi essa bênção de uma pessoa, ela não é convertida, ela não é cristã. E o que mais me impactou dentro dessa bênção foi ele falar para mim que ele ouviu Deus falar com ele.
e falar. Você vai comprar e você vai dar a eles. Eu creio que isso impactou tanto na vida dele que ele falou assim, nossa, Deus falou comigo. E eu falei assim, sabe por que Deus falou com você? Dentro de um período, de um tempo, eu ando orando e pedindo ao Senhor, mas ninguém sabia, somente Deus. E você pode crer que foi Ele que falou contigo, porque somente Ele sabia o que eu estava buscando e o que eu estava pedindo. Amém? O relatório dos espias, da terra que eles foram olhar e trazer para Moisés. Após espiarem a terra por 40 dias, os 12 espias voltaram para passar todo o relatório para Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E a primeira coisa que eles falaram foi, a terra é boa, mas o povo que nela habita é poderoso. A terra é boa, mas as cidades são fortificadas e muito bem protegidas. A terra é boa, mas tem gigantes. Muitas vezes, nós também agimos da mesma maneira. Lembramos da promessa, mas olhamos para as circunstâncias e dificuldades. A promessa é boa, mas aos meus olhos, o impossível é de alcançar. Porém, o mais lindo nessa história é que no meio daqueles 12 espias, tinham 2, Josué e Caleb, que ao ouvir o relatório negativo dos seus companheiros, não ficaram calados, mas disseram, a terra tem gigantes, porém, maior do que aqueles, é aquele que nos fez a promessa. Amém? As cidades podem ser fortificadas e bem protegidas, porém, mais forte do que é aquele que nos fez a promessa. E nos fará prevalecer contra eles. O povo que habita naquela terra pode até ser poderoso, porém, mais poderoso do que eles é aquele que nos fez a promessa. Amém? Josué e Caleb, eles não temeram. Eles não temeram. E quando eles começaram a falar para Moisés, eles se levantaram. E assim vocês farão. Se alguém passar relatórios negativos, se alguém tentar derrubar vocês, paralisar vocês com as mentiras de Satanás, fala, não, maior é aquele que me prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir na minha vida. Ele é fiel a me fazer chegar até o fim e receber. Eu falei para o meu filho, quando nós recebemos a bênção, ele ficou triste. Eu vi que a expressão do rosto dele, que tinha alguma coisa que tinha acontecido. E eu falei para ele, Gabriel, o que aconteceu? Por que você está triste? Não é para você ficar triste, é para você se alegrar. E ele falou assim, mãe, eu creio que essa bênção que nós recebemos foi pelas suas orações, por tudo aquilo que a senhora tem vivido. Mas eu não sou merecedor. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum de nós somos merecedores. Não é pelas coisas que nós fazemos. Não é pelas coisas que nós fazemos que nós vamos receber. O Senhor sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos. Ora, nós vamos estar ou não. Não é pelo que nós fazemos, nós não somos merecedores. Amém? Mas o Senhor, Ele é fiel para fazer na nossa vida. E é isso que tem me mantido na caminhada, é isso que tem me mantido a obedecer com foco no Senhor, crendo e pedindo para Ele. Porque eu também erro, amada igreja. Eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas dificuldades. Mas toda vez que eu acabo me defrontando com uma situação que eu sei que precisa tratar em mim, eu vou lá para o meu secreto e falo, Senhor, me ajude. Me ajude, porque eu não posso. Somente com o Senhor. Onde está seu foco? Onde tem estado o seu foco, amada igreja? 10 daqueles espíritos colocaram o seu foco no problema, nas dificuldades. Focaram tanto no problema que chegaram ao ponto de se verem como gafanhotos diante dos inimigos.
Onde está seu foco, amada igreja? Os 10 espias, eles desprezaram a promessa. Somente 2 acreditaram no Senhor. Somente 2 colocaram os olhos, não nas dificuldades, mas naquele que prometeu, naquele que é poderoso para fazer. Amém? A atitude negativa dos espias foi capaz de contaminar o coração. Não deixe que atitudes negativas de pessoas que não têm uma vida com o Senhor, na caminhada de obediência ao Senhor, não deixe que elas venham te contaminar. Não deixe. A palavra do Senhor diz, no mundo jaz o maligno, ele está ao redor e derredor, tentando todo o tempo nos tragar, nos devorar e nos destruir. Não foque, não coloque os seus olhos na dificuldade. Assim como esses 2, coloque os seus olhos no Senhor. Porque somente Ele pode fazer. Nós não podemos fazer. Amém? Eu espero que essa palavra tenha fortalecido, fortificado a amada igreja. Eu fiquei muito nervosa quando o pastor me mandou uma mensagem. Eu falei, meu Deus, porque está aqui na frente, amados irmãos. Eu falo todas as vezes que eu preciso subir aqui, as minhas carnes tremem, eu fico nervosa, acontece muita coisa. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu vou ser fiel a Ti até o fim. Naquilo que o Senhor tem me chamado, eu vou obedecer. Naquilo que o Senhor tem me orientado, eu vou fazer. Muitas vezes dá vontade de ficar em casa. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não tem nem força para levantar. Mas pense, todas as vezes que você tentar sair de casa, que você não quiser, que for o dia que você vai viver grandes coisas no Senhor. Eu tenho vivido, quando Deus nos orientou a retornar, eu falei para Deus que eu não queria. Eu falei, Senhor, eu fiz que nem esses espias aqui, mas eu não murmurei. Eu vou para aquele lugar, eu não quero ir para aquele lugar, está tão bom aqui. Eu orei tanto para poder viver isso, eu vivi tão pouco, agora que parece que ia começar a caminhar. Eu preciso retornar. E se eu não tivesse retornado, amada igreja? E se eu não tivesse obedecido o Senhor? Eu falei, tá bom, o Senhor está mandando, então eu vou obedecer. Eu vou, mas me sustenta, me ajuda, me fortaleça, porque eu não posso sem o Senhor. Eu não consigo sem o Senhor. Não tem sido fácil. Não é fácil. Mas eu tenho colocado a cada dia os meus olhos no Senhor e pedido, Pai, me ajuda, me fortaleça, me sustenta. Antes de eu entrar dentro da minha casa, Senhor, entre antes de mim. E quando fica difícil, eu coloco um louvor, eu coloco uma palavra, ou eu vou para o meu quarto e já tudo muda, tudo se transforma. Quantas mudanças eu tenho vivido, quantas coisas eu tenho vivido por obedecer. Hoje, essa promessa na minha vida, ela se faz real. Eu tenho alcançado a cada dia essas promessas, eu tenho conquistado, porque eu não tenho olhado para as dificuldades. Eu não tenho olhado para as dificuldades. Eu até, às vezes, falo, meu Deus, mas amém. E Deus tem falado, filha, persevere, filha, permaneça, filha, continue, porque eu estou contigo. E assim o Senhor também fala para cada um aqui, permaneça, persevere, porque eu estou com cada um de vocês. O Senhor está com cada um de vocês. Quando estiver difícil, pergunta, Deus, o que eu preciso aprender ainda nessa situação? O que o Senhor quer trabalhar em mim ainda nessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo? Porque eu sei que ainda eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu ainda não estou como o Senhor quer que eu esteja. Amém? Eu louvo a oportunidade e agradeço a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.